A gente se tornou rapidamente o maior produtor de café do mundo. A gente é responsável por mais café do que o primeiro, segundo e terceiro juntos. Segundo maior consumidor de café no mundo, em volume. Mas a gente bebe café ruim. Mas a gente bebe o resto do resto do resto. Se você errar na torra, já era, estraga o café. Em segundos. Quanto mais pó a gente coloca, quanto mais concentrado é o café coado, menos você deixa de extrair esses aromas. Agora, quando eu tomo um café emocionante, eu fico emocionada de verdade. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Dane-se, nesse novo momento do Dane-se, minha gente. Saímos do boteco e hoje começamos um novo momento do Dane-se aqui no Coffee Lab, no Largo da Batata. Inclusive, gente, essa é a primeira gravação do Dane-se aqui no Coffee Lab. E tive uma ideia, porque aqui é um ambiente aberto, é um ambiente vivo, como era no boteco. Então, assim, tem gente trabalhando, tem gente estudando, tem gente fazendo reunião, enfim, tomando só um cafezinho, tem de tudo um pouco aqui. Então, se você, na próxima gravação do Dani, se quiser vir até o Coffee Lab para assistir a nossa gravação, tomar um café gostoso de verdade, um café especial, vou avisar aqui no Instagram para você vir assistir a gente também, tá? E hoje, nesse primeiro episódio do Dane-se aqui no Coffee Lab, nada mais justo do que a gente falar de café. Essa bebida dos deuses que faz parte do nosso dia a dia. Quem não acorda todo dia de manhã e a primeira coisa que faz é tomar aquele cafezinho gostoso. E se não toma café, dá dor de cabeça. E se não toma café, fica de mau humor. E um monte de coisa, né? Então, para falar de café hoje, uma especialista em café. Dona do Coffee Lab, que já está trabalhando com café há 25 anos. Isabela Raposeiras é a nossa convidada de hoje do Dane-se. Isabela, obrigada. Primeiro, eu estou invadindo a sua casa, né? A gente gostaria de várias invasões dessa na vida. Não é? Obrigada a você. A Isabela que está cedendo o espaço aqui pra gente poder gravar o Dane-se. E é engraçado, sabe, Isabela, porque a pauta café já está na minha lista de assuntos a serem abordados desde que eu comecei o Dane-se. Sempre tem lá, quem falar de café? Precisamos falar de café, porque o café está presente na vida de todo mundo, todos os dias. E agora, eis que finalmente chegou o momento da gente falar de café. Vamos começar falando um pouquinho da história do café? Bom, primeiro vamos falar aqui do Coffee Lab. O Coffee Lab já existe aqui no Largo da Batata há quanto tempo? Tem pouco tempo, né? Tem menos de um ano. Menos de um ano, né? Faz um ano em setembro. Faz um ano em setembro. É. E já tem outro Coffee Lab, que é o primeiro Coffee Lab, que está saindo também agora da Fradique Coutinho, né? E vai para outro espaço, vai para outro lugar. Vai para Picoelta agora. Vai continuar na Vila. A gente está lá há 15 anos, mas a gente só vai mudar 2 ruas para baixo. Então, continua, tá, gente? 2 espaços diferentes do Coffee Lab. Você trabalha com café há 25 anos, né? Mas, como eu falei, o café tá na vida da gente sempre, né? Historicamente falando, Isabela, quando que o café chegou no Brasil? Foi o quê? Século XVIII, né? A gente tá falando aí de 1727. 1727. Ele foi contrabandeado para o Brasil pelo Melo Palheta. Há controvérsia sobre como ele conseguiu a muda ou a semente, essa é uma das controvérsias. Se ele seduziu a mulher do governador das Guianas ou não, não saberemos nunca, mas foi ele que contrabandeou, seja a semente ou a muda, para cá, e aí a gente se tornou rapidamente o maior produtor de café do mundo. Graças no início também a muito trabalho escravo, né? Então, assim, a gente tem um pouco essa mancha na história do café, que é o uso do trabalho escravo para se transformar nessa potência do café. Exatamente. Até hoje o Brasil é essa potência no café? Sim, a gente continua sendo maior. Atualmente, a gente é responsável por 38% da produção mundial. É muita coisa. 38% da produção mundial. E são muitos os países produtores. Então, a gente é responsável por mais café do que o primeiro, segundo e terceiro juntos. Ou seja, se juntar os outros, não dá o que o Brasil produz sozinho. E o café bom do Brasil, ele vai para fora mesmo ou ele fica no Brasil? Grande parte dele ainda vai mais para fora. A gente já está cada vez mais mantendo o café de alta qualidade aqui. Mas ainda o consumidor quer mais ou menos 10 milhões de sacas de café de qualidade, de café bom.
a gente consome internamente 1,3 milhão de saca. Mas por que isso, Isabela? Você acha que o consumidor brasileiro, que o brasileiro não se importa com sendo um café bom, um café ruim? Ou é o hábito dele beber um café que não tem muita qualidade, ele se habituou e aí agora para mudar esse hábito demora mais? Então, a gente sempre... Como a gente é um país produtor e assim... historicamente, os países produtores ou eles não bebem direito café, ou eles bebem o resto do resto do resto. Que é o nosso caso. Que é o nosso caso. A gente é o segundo maior consumidor de café no mundo, em volume. Per capita, não. Per capita é Noruega e Finlândia. Mas a gente bebe café ruim. Mas a gente bebe o resto do resto do resto. De maneira geral, carbonizado. E aí, assim, desde a pessoa mais com poder aquisitivo mais baixo até a de poder aquisitivo mais alto, tomam o mesmo café. Até chegar o café especial no mundo. Aí isso começou a mudar, mas assim, ainda é um percentual muito pequeno da população, né? Quando você fala de café carbonizado, o que significa isso? O que é? Que esse resto do resto do resto, ele é tão defeituoso, ele não faz mal à saúde. Mas ele é resto de grão, ele é um grãozinho com um probleminha que pra quem gosta de café de qualidade não vai comprar. Ele é café que teve a broquinha, que é um bichinho que faz furinho nele. Então, há uma série de defeitos físicos e congênitos no café e de fermentação. Então, esse é o resto do resto do resto. Se a gente não carboniza esse café, se não torra muito queimado, a gente não consegue beber. Uau! Então, essa coisa de torra escura, extra forte, também é um jeito de mascarar um pouco essa matéria-prima e a gente conseguir beber, né? Então, entre o café tradicional e o extra forte, o extra forte ele é mais torrado. É mais torrado ainda. Para queimar mais e dar essa sensação de ser mais forte. Então, esse café tradicional que a gente compra no supermercado e que a grande maioria dos brasileiros toma, não é um café de verdade. É um café de verdade, só que é de baixa qualidade. É café. Né? Tá. É café, na maioria das torrefações de café tradicional, elas respeitam todas as certificações de pureza, de qualidade. Existem critérios que elas têm que atender, e elas atendem. Mas é 100% café de menor qualidade. Ele é equivalente a sangue de boi. O café tradicional é exatamente equivalente a vinho de garrafão. E olha aí, ó, a gente bebe vinho de garrafão? Você bebe vinho de garrafão? Então bebe café de garrafão também, gente. É a mesma coisa. Boa essa sua analogia, boa. Porque assim, a gente vê cada vez mais as pessoas entendendo de vinho. E você acha que com o tempo as pessoas também vão cada vez mais entender de café? Acho você que trabalha há 25 anos, você já percebe essa evolução, esse aumento de... Sim, porque a gente, 25 anos atrás nem se falava em café especial no Brasil, né? E no mundo, essa história tem 30 e poucos anos para cá no mundo inteiro. Então, a gente tem que apresentar para o consumidor o que é o café de altíssima qualidade, para ele entender até o que é o meio, né, dessa pirâmide de qualidade. Então, a gente ainda está educando o consumidor a consumir café de alta qualidade e mostrando para ele quais são os extremos, né? Baixa qualidade, que ele já conhece, alta qualidade, e aí tem os cafés medianos, né, que a gente já consome por aí, e aí as pessoas vão começar a perceber essas diferenças, mas é uma construção, né? Assim como o vinho levou milênios nessa construção, o café está levando muito menos tempo, né? O que é um café especial? Essa é uma ótima pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Não é tão boa assim, é meio óbvia, né? Mas vamos lá. Ela é muito boa, sabe por quê? Inclusive, atualmente, existe uma discussão, à medida que falamos, as pessoas estão discutindo exatamente esses critérios. Como ele é muito novo, então esse critério do que é café de qualidade, ele vem mudando, né? E novas categorias e jeitinhos de café estão sendo incluídos nesse rol de cafés especiais, né? Mas, de maneira geral, é um café que, primeiro, ele tem que ter uma nota de 80 pontos sobre 100, em uma classificação que a gente faz geralmente. Inclusive, classificação essa que está se discutindo mudar agora. Ele também tem que ser sócio e ambientalmente responsável. E ele geralmente paga o produtor muito mais. Então, ele cuida do meio ambiente, ele cuida das pessoas envolvidas na cadeia, ele paga melhor o produtor. Então, um café especial ele tem que seguir esses critérios. E ele é super rastreável. A gente sabe, por exemplo, eu sei, nesses cafés que a gente está tomando, o dia que ele foi colhido, de que talhão do sítio ele vem, como é que aconteceu o processo inteiro. Então, ele é completamente rastreável.
E aí a tora, e também não adianta você se preocupar com tudo isso se na hora da tora, que chama? Torra. Da torra. Da É. tora é ótima, né, gente? Na hora da torra, de torrar o café, se você errar na torra, já era, estraga o café. Em segundos. A torra é um momento em que a gente tem que expressar o que o produtor fez durante um ano. Né? Ele vai lá durante a safra inteira, ele trabalha, ele alimenta, ele cuida da lavoura, ele maneja direitinho e tal. Em segundos a gente pode estragar o que ele fez um ano inteiro. Então, assim, Uau. 70% da qualidade na xícara, quem faz é o produtor. É o terroir, é a variedade, é todo esse contexto, né? O manejo. Mas em poucos segundos, ou a gente expressa o que ele fez, ou a gente estraga assim. É bem crítico. O café é uma bebida muito complexa, inclusive sensorialmente. É o alimento que a gente come, toma no mundo que tem mais compostos aromáticos. Mais que vinho, mais que chocolate. Jura? Uhum. Mais? Bem mais, tem mais de 1000 compostos aromáticos. É porque quando você bebe um café como esse, você percebe várias notas diferentes, né? Tem uma coisa mais cítrica, tem uma coisa doce, tem uma coisa de fruta, você vai percebendo. Não, mas é verdade. É isso mesmo. Mas você vai percebendo as notas, né? Você vai Ele percebendo. é mais azedinho, né? Porque essa acidez, assim como no vinho, ela é bem-vinda. No café, ela é super bem-vinda também. Você sente essa doçura natural, né? É. Que não é comparável com a doçura do açucareiro, mas é uma doçura que lembra fruta. Esse azedinho também lembra fruta. É uma bebida mais delicada, né? Tanto que muita gente acha fraco, porque ele não é amargo, né? Pois é, vamos falar sobre isso, porque a gente tem assim... Primeiro você falou da coisa do açucarado, né? O grupo, essa comunidade de pessoas que estão bebendo café sem açúcar e sem adoçante, me incluo, essa galera tá certa ou tá errada? Quem sou eu para dizer, né? Como é que eu posso dizer se ela está certa ou errada se eu não consigo dizer qual é a necessidade de cada um de doçura para ser feliz? Então isso é muito perigoso se a gente começar a falar para as pessoas não adoçarem café. Então isso tem que ser um movimento natural, porque como esse café não é amargo, naturalmente a pessoa vai adoçando menos, porque se ela colocar a mesma quantidade de açúcar aqui que ela coloca no café tradicional, isso aqui vai ficar de dar cárie, né? Vai ficar insuportável de doce. Porque aqui você não tem que compensar o amargor, que não tem, né? Então, as pessoas naturalmente vão deixando de adoçar. E a gente deveria confiar. Confiar que as pessoas vão naturalmente fazer essa escolha, baseado no corpo delas, né? De fato, eu não tomo com açúcar, eu sou provadora de café, a gente prova café sem açúcar, né? Mas eu sou super contra essa ditadura do café sem açúcar, sabia? Porque esse café já é tão estranho comparado com o tradicional, Sim. Não é? Que daí, se a pessoa já tomar isso aqui, sem esse dulçor que ela tá acostumada, ela vai estranhar tanto que ela vai se traumatizar, né? Ela vai dizer, pelo amor de Deus, não quero nunca mais tomar isso aqui. Então é melhor ela se manter a quantidade de açúcar que ela tá acostumada, ela vai perceber que o café é muito diferente, e aí ela vai tomando essa decisão sozinha. Não precisa implicar com açúcar. A gente não implica com leite, a gente faz cappuccino com café de qualidade, a gente coloca chantilly, a gente faz drink. Por que o açúcar as pessoas implicam? Nesse caso do café especial, tudo bem colocar leite nele? Uhum. Tudo bem. Fazer cappuccino com ele, tudo bem. Todos nós fazemos. Eu tenho um amigo torrefador na Noruega, que ele, pra mim, ele é um dos melhores profissionais de café especial do mundo. Ele tem uma torrefação, assim que nem... como o Coffee Lab. Ele é incrível. E ele faz, todo ano, dependendo do café que chega na torrefação dele, que ele começa a torrar, ele faz a Black Week. Só tem café. Não tem café com leite, não tem cappuccino, não tem nada. Só café puro. Só café puro. Uma semana. Qual foi o melhor café que você já bebeu na sua vida? Que você lembra, assim, tipo, nossa, esse café foi o melhor café que eu já bebi ever, toda a minha vida. Até agora? É. Nossa. Eu acho que... que foram muitas experiências avassaladoras, assim, de qualidade, sabe? Eu não conseguiria eleger um só. Mas, definitivamente, uma coisa em comum eles têm. Eles me fizeram lacrimejar. Jura? Ah, sim. É porque você trabalha com isso. Eu sou provadora. Quando eu tomo um café emocionante, eu fico emocionada, de verdade. Jura? E aí, houve, acho que umas 4 ou 5 ocasiões na minha vida em que eu tomei um café e fiquei emocionada.
Olha, que coisa linda. Especialmente quando é de um produtor muito pequeno, que não sabe ainda que tem tanta qualidade. E aí você toma um café desse e você diz, não. É muito emocionante poder dizer pra ele que o café dele é um dos melhores que eu já tomei. E o que torna esse café, assim, quando você bebeu, você fala assim, esse café é incrível, porque eu consigo perceber isso de diferente nesse café. Nossa, aí a gente vai entrar em umas coisas meio técnicas. Tá. Vamos lá. Primeiro que ele tem essa acidez alta, né? Geralmente Tá. a acidez então é como se fosse um kiwi, um morango, uma mexerica. Tem essa acidez aliada com a doçura, né? Então, primeira coisa é isso. Ele geralmente é muito macio e ele é muito translúcido. É como se você tivesse uma bebida muito translúcida. Ela não é sujinha, assim, ela não é turva. Essa é a sensação sinestésica de provar um café de qualidade. Ele é translúcido. E ele vai ter muitas camadas aromáticas. Você vai perceber flores, você vai perceber frutas, especiarias, notas de doçura tipo vanila ou outras, depende do café, mel. Então ele vai ter muitas camadas aromáticas. E ele dá prazer, né? Às vezes ele é até umami. E é isso. Engraçado que hoje, quando eu cheguei aqui, eu tenho o hábito também de vez em quando tomar, beber esse café especial em casa, que eu pego o grão, eu mesmo moo ali, e aí... Moo, tá certo isso, gente? Moo. E aí eu passo o café. Então, quando ela começou a falar do café aqui do Coffee Lab, eu comecei a aguar, sabe? Quando dá salivar, comecei a salivar. Eu falei, não, tô conseguindo sentir já o sabor do café na minha boca. Já aconteceu de alguém aqui tá tomando café e falar assim, olha, você me desculpa, mas esse café tá muito fraco, esse café tá errado, não tá bom esse café, porque gera um estranhamento para quem tá acostumado a tomar aquele café tradicional que a gente compra no supermercado e tomar um café desses, que é especial, gera um estranhamento no primeiro momento, porque ele é diferente. Ele é mais fraquinho, mais clarinho, ele não é tão forte, ele não tem aquele gosto de queimado. Já aconteceu alguma vez de você estar aqui e saber de uma história assim, olha, tá reclamando lá porque o café tá ruim? Muitas. Claro. Porque esse café é diametralmente oposto ao tradicional, né? Em todos os sentidos. Sim. A torra, a matéria-prima, a maneira como a gente prepara. E se o cara não estranhar, eu é que vou estranhar. É esperado que as pessoas estranhem. E é por isso que a gente conversa muito com o cliente aqui. Porque como é um produto muito novo no mundo, a gente tem que educar. A gente tem que contar sobre ele. Não adianta dar pra pessoa... Isso aqui não tem propriedade mágica, que num gole vai transformar... vai dar uma epifania na pessoa, né? Não vai acontecer isso. Não vai. Então, a gente tem que conversar com o cliente. A gente fala, é estranho mesmo. Mas me fala o que é estranho pra você. Daí a gente sabia que não sei o quê? Então, esse produtor, não sei o quê. Esse azedinho que você tá falando, na verdade, não sei o quê. Sabe? Então, a gente simplesmente começa a trocar ideia sobre isso. No supermercado, a gente consegue comprar um café de qualidade? Muitos, hoje em dia, no Brasil, sim. Claro que quanto mais especializado é o empório, tal, mais café de qualidade tem. Mas você já encontra em várias redes nacionais de supermercado cafés que são melhores. Não podem não ser os melhores como um café desse aqui, mas ele já tá numa faixa mediana para mais, assim, de qualidade, sabe? Geralmente são aqueles... Como é que eu identifico esse café? Ele vem numa embalagem diferente? É aquela embalagem que tem, tipo, buraquinho, que você pode sentir o cheiro do café ou não? Ou Geralmente, tem alguma outra sim. forma de descobrir qual é o melhor? Claro, comprar café em grão é melhor, né? Porque moer na hora é importante para você manter esses aromas todos. Dicas. Se você não conhece nada de café e você quer tentar achar um café de qualidade... Primeira coisa que você pode procurar é a espécie chamada arábica. A gente produz 2 espécies no Brasil, canéfora e arábica. A canéfora também pode ter qualidade. Mas é mais comum e mais fácil hoje em dia ainda achar arábicas de qualidade, que é uma variedade, que é uma espécie mais complexa, digamos. Como a canéfora é uma espécie mais simples aromaticamente, geralmente ele era produzido para baixa qualidade mesmo. Mas agora tem muitos produtores de canéfora fazendo alta qualidade também no canéfora, no mundo inteiro. Mas o arábica é mais complexo. Então, e hoje em dia os arábicas de qualidade estão no supermercado, estão em todos os lugares. Então, arábica, primeira coisa. Se você lê na embalagem o nome da fazenda, o nome do produtor,
há uma chance desse café ter mais qualidade, porque ele é mais rastreável. Não significa que um café que tenha só a marca, esteja lá arábica, não vai ser. Mas você diminui a margem de erro, né? E quando você provar, saiba que você vai estranhar. No início vai Você estranhar. vai dizer, opa, ele não parece que não tem corpo. Mas corpo, infelizmente, as pessoas no Brasil aliam a amargor. E amargor e corpo são diametralmente opostos também. Todo café que tem amargor muito intenso, ele não vai apresentar um corpo muito bom. Mas corpo é um atributo difícil, ele é muito técnico. Então, saiba o seguinte, ele não vai ser muito amargo, ou vai ser pouco amargo, ou vai ser menos amargo do que você está acostumado. Ou como esse, nada amargo. Então, você vai estranhar a ausência do amargor. Entendi. Vai estranhar a ausência do amargor, já percebeu, né? E ele é mais fraco mesmo, tá, gente? Não adianta você colocar uma grande quantidade de pó que não vai adiantar nada, né? Não, você vai extrair menos dele. Porque quanto mais pó a gente coloca, quanto mais concentrado é o café coado, menos você deixa de extrair esses aromas. Então, tem uma conta ideal. O Brasil, por exemplo, faz café com 100 a 120 gramas por litro. 100 a 120 gramas por litro, isso no Brasil. Isso a gente faz. Um café desse, o ideal é preparar com 60 a 80 gramas por litro. Ou seja, a gente já faz mais forte do que outros países para compensar esse gosto que o brasileiro tem por café mais forte. Acho que acabou ficando um hábito cultural, a gente não sabe onde nasceu essa coisa de fazer café mais concentrado. Então não dá para dizer. Eu estaria aqui conjecturando sobre como que a gente começou um dia a fazer café bem encorpado ou muito pouco diluído, né? Mais concentrado. Não dá para saber. Mas no café de qualidade, a alta concentração, ela deixa de extrair um monte de coisa. A não ser que você esteja fazendo expresso. Aí o expresso tem a pressão da água que compensa isso. Isso. O expresso, que seria o café da cápsula, por exemplo, ali você tem um café naturalmente com uma qualidade superior ou não necessariamente? Não é porque ele está numa cápsula que ele é um café especial. Pode ser só o café com uma torra que não é recomendada, só que dentro de uma cápsula, por exemplo. Pode. É assim, a cápsula é um método caro, é um método de preparo. A cápsula é um tipo de expresso, né? E ele é um método caro de se industrializar. Então, você não vai encontrar nunca uma cápsula com café muito ruim. Não vai. Mas a gente tem desde o médio até o incrível. Agora tem o incrível. Agora tem o incrível. Mas, assim, de maneira geral, o café que está na cápsula, ele é melhor. Ainda. A gente dá pra dizer isso ainda, sabe? Vai ter desde o médio até o excelente, mas ele nunca vai ser horroroso. Ainda. Ensina a gente a fazer café, Isabela, por favor. Claro. Porque a gente acha que a gente sabe fazer café, né? Esquenta a água, pega o coador, pega ali, coloca o pó, sei lá, vai no olho ali na quantidade de pó, né, gente? E vai, e joga. Mas qual que é o certo, desde o início? Água, qual é a temperatura certa? Dá a receita pra gente, Isabela. É assim, ó. Pra mim, nada mais importante do que a água e o grão. Porque 98% do café é água. Então, a água precisa cuidar. É o ingrediente não mais importante é o café. Mas é o mais volumoso na bebida, é a água. Então, a água tem que ser fresca e filtrada de preferência carvão ativado, né? Esses filtros caseiros, hoje em dia, eles funcionam. Então, ela tem que estar fresca e filtrada. Por favor, ferva a água. Ferve a água. Deixa borbulhar. Deixa entrar em ebulição mesmo. Por quê? Principalmente se o café for de qualidade. Quanto mais qualidade tem o café, mais ele vai ter coisa para extrair, mais denso ele vai ser. Então, você precisa de determinadas altas temperaturas para você extrair o que ele tem de melhor. Essas coisas mais gostosas nele, elas precisam dessa alta temperatura. No Brasil, por uma questão física, agora aula de física, a água quase nunca vai ferver a 100 graus. Não vai. Aqui em São Paulo ela ferve a 98 mais ou menos. Mesmo que você esteja em Porto Alegre, que é no nível médio do mar, num dia frio e tal, dependendo da pressão atmosférica, não vai ferver a 100 graus. E assim vai. Se você estiver numa praia quente, menos ainda. E
a água perde temperatura muito rapidamente. Então, quando você ferve, ela vai ferver lá aos 98 graus. Tá. Você precisa de uns 94 graus para fazer café direito. Então, até você escaldar o filtro, até você esquentar o recipiente que vai receber o café, até você começar, você já está na temperatura, no limite da temperatura certa. Então, ferve sem medo. E escaldar o filtro que você falou, isso eu achei interessante, que é o filtro de papel, que o ideal é sempre você molhar esse filtro antes de colocar o pó de café ali. A gente costuma fazer isso porque ele tem poeirinha de papel, né? Então, se você escalda, você tira um pouco desse gostinho de papel. E isso nós, especialistas, fazemos. Aham. Você precisa fazer? Não, mas você pode experimentar fazendo e não fazendo e ver se dá diferença. Se você sentir a diferença, passa a fazer. Se você não sentir diferença, não precisa fazer. Não precisa fazer. Mas o ideal é fazer, até porque já esfria esquenta. também, enfim. Só não esquece de jogar água quente fora. Exato. Mas eu posso filtrar isso direto dentro de uma térmica ou tem que ser num recipiente especial, Isabela? Não, pode. Desde que você consuma o café em no máximo 45 minutos. O problema não é a térmica, o problema é que a gente deixa o café lá, né? O dia inteiro. Mas se a térmica tá segurando quente, não tem problema, ou tem? Problema não. Porque tem térmica muito boa, inclusive, Muito boa. que mantém durante muito tempo, É. né? Mas ele vai ficando oxidado, porque na térmica tem oxigênio, então ele vai perdendo o sabor. Porque esses voláteis todos do café, eles em contato com o oxigênio, eles volatizam, já tchau, né? Por isso que a gente tem que moer na hora. Então, dica primeira é usar uma água boa e ferver a água. Escaldar, né, o filtro, se você tiver filtro de papel, seja no coador, seja na Aeropress. Escaldar o recipiente, se você gosta de café mais quente. Eu nunca escaldo, porque eu gosto de café mais morno, né? Que dá pra sentir melhor o café, ele mais de quentinho pra morno. E usar o café 100% arábica por enquanto, se você não conhecer nenhum cané fora de qualidade. 100% arábica, moer na hora. Moer na hora. Isso é muito importante para a qualidade. Primeiro, porque esses voláteis em 20 minutos eles oxidam, né? Eles volatizam. E porque você pode mudar a moagem dependendo do seu método. E isso faz diferença para o café, faz diferença para o método. Então você pode usar moagens diferentes para cada método, para cada café. E demora 20 segundos. Tem moedorzinho hoje em dia Sim. daqueles, né? Assim que você eu aperta. tenho. É muito, muito rápido. São É 20 muito rápido. segundos. É, muito rápido. E a nossa... são muito eficientes, inclusive. Eu fico... Mas aí eu sempre fico assim, se eu triturar mais, não é torrar. Vai se eu ficar mais triturar, fino. Vai ficar mais fino. E aí, nesse caso, o ideal é deixar mais fino ou não? Não precisa também moer tanto assim o café? Pro café coador, assim, melita ou raro, ou seja lá o que for, uma moagem média, não é nem fino demais. Inclusive, os cafés de supermercado são finos demais, né? Como você vai coar o café durante muito tempo, então a moagem deve ser média. Quer ver um exemplo de uma moagem boa? Sabe farinha de mandioca para fazer farofa, dessas mais baratinhas? Aham. Essa granulometria é super boa. Entendi. Não é fina, sabe? Aham. Pra French press, aquela prensa francesa, que você aperta o êmbolo, né? Que não tem filtro, só tem aquela coisa de Sim, metal que desce. Aham. É uma moagem meio ovo maltine, sabe? É mais grossa. É mais grossa. Até pro não passar, né? Naquele... Pra não passar, e também como é uma infusão, né? O café fica lá em contato direto com a água durante 4 minutos, então pra não ficar muito amargo. Agora, se você tá fazendo na moca, na italiana de fogão, aí é um pouquinho mais fininho mesmo. Aí é uma moagem de açúcar, sabe? Assim. Várias dicas de café, gente, tá vendo? Isabela, quando que você se apaixonou pelo café? Porque antes você era psicóloga, você fazia faculdade, você chegou a se formar, você me se formou. formei. E aí, de repente, você falou, ai, cansei da psicologia. Eu nunca cansei da psicologia. Não? Eu fui raptada pelo café. Mas em que momento você Tanto foi que eu tô fazendo raptada pelo pós-graduação café? agora, né? Em psicologia. Eu fui à falência, né? Na verdade, minha família faliu feio. A gente ficou no fundo do poço e o poço era fundo. E aí, eu fui convidada por uma amiga para ajudá-la num projeto. E aí, eu precisava pagar a faculdade, estava sem dinheiro completamente. Eu fui ajudá-la em 2000 e acabei conhecendo uma produtora de cafés especiais e nunca mais saí do meio. Daí, eles me convidaram para trabalhar com eles. Isso aqui em São Paulo ou no interior? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. E claro, era para trabalhar com eles meio administrativamente, assim. Eu já tinha tomado o café deles, achava diferente. Eu gosto de degustar coisas desde pequena.
Mas aí, quando eu comecei a trabalhar com eles em si, eu comecei a provar o café e é uma loucura esse produto, porque ele é muito complexo. Ele é muito cheio de variáveis, cheio de possibilidades. É uma loucura café. E aí eu comecei a me apaixonar. Daí eu fui competir no primeiro campeonato brasileiro de barista. Ganhei o primeiro campeonato de barista que teve no Brasil. E aí minha vida mudou. E nesse campeonato de barista, o que tinha que preparar? O que tinha que fazer para ganhar um campeonato de barista? Porque é uma profissão, vamos lá, que não é tão comum, pelo menos não que esteja no meu radar. Você está habituada, está acostumada, mas assim, eu sou barista. O cara que é especialista, ou a mulher que é especialista em café. E aí, nesse campeonato, você tem que preparar o que com o café? Tem alguma bebida específica que você tem que fazer com ele? Tem. Ele já veio mudando de regra ao longo desses anos todos que há esse campeonato, né? Desde 2000, que é o campeonato de barista no mundo, né? Você tem que, na época, você ainda tem que preparar 4 expressos. Você tem que preparar 4 bebidas lácteas à base de leite, né? Expresso e leite. E aí você escolhe a bebida que você vai fazer. E você tem que preparar 4 drinks autorais sem álcool. Porque são 4 jurados. Tem 4 jurados sensoriais, 2 técnicos e um juiz principal, que é o head judge. E eles vão analisar o sabor de todas as bebidas, conforme um parâmetro que se estabelece como o esperado. Você tem que descrever o café e as pessoas têm que poder sentir aquilo que você está descrevendo. Você tem que ser impecável tecnicamente. Você tem que ser adorável, maravilhosamente incrível no serviço de hospitalidade. Ou seja, você tem que ser perfeita. Você tem que ser perfeita. E entender muito de café. E de tudo que você conheceu de café, o que mais te impressiona, assim? Até hoje, que você fala, nossa, eu não acredito que o café é isso, assim. O café tem isso. O que te encanta até hoje no café? Tem as coisas que me impressionam e tem as coisas que me encantam. Acho que essa complexidade sensorial é impressionante. Realmente, trabalhar com café é muito desafiador, porque como tem muita variável, né? Tem o manejo, tem a interação da variedade com o terroir, a maneira como ele nutre a terra, a maneira como ele maneja pós-colheita, tem vários tipos de manejo, tudo que ele vai fazer vai influenciar, qualquer espirro que você dá do lado de café vai influenciar. Aí tem o benefício, aí tem a torra, aí tem as maneiras como você vai moer o café, os métodos de preparo, a água, a composição mineral da água, tudo influencia, é uma loucura. Então, é um negócio que você tem que sempre estudar demais. Então, isso é muito legal e muito encantador. O que mais me emociona em café, de verdade, é tentar escrever uma história nova para o café no Brasil. Legal. Com os produtores. Porque eles são muito abusados até hoje. Então, assim, a gente tem uma cultura escravocrata gravíssima, né? Sobre a qual o Brasil... São Paulo se construiu, né? Inclusive. Sim. Depois vieram os imigrantes, né? E foram abusadíssimos também. Não tanto quanto, mas também, né? Houve um abuso dessa mão de obra. Até hoje há abuso de mão de obra na lavoura, mão de obra, né? Quase escrava. Mão de obra infantil, e ainda há. Ainda há. Então, o café especial, ele de fato, de verdade, muda um pouco essa história. Porque o café especial, ele de verdade paga melhor o produtor. De verdade, ele cuida do meio ambiente. Ele cuida das pessoas ao redor. E, infelizmente, aquelas instituições que deveriam ser dos produtores, tipo as cooperativas no Brasil, as grandes cooperativas ainda abusam do produtor, porque é elas que ditam o preço, paga-se um preço muito baixo pelo café, eles não conseguem dar conta dos custos, é muito difícil. Então, o café especial, ele um pouco muda essa história. Para mim, é isso que, goste você ou não do que é sensorialmente o café especial, consumir uma xícara de café especial, você está fazendo um bem econômico, ambiental e social tão grande que para mim já é motivo suficiente para tomar café especial, sabe? E é uma bebida acessível ainda financeiramente. Já está mudando isso porque o café está ficando escasso. Né? O aquecimento global está fazendo o café rarear no mundo. E mais gente está tomando café no mundo. Então, daqui a pouco o café vai ficar caríssimo. Aproveita logo. Vai trabalhar com café logo.
E o café tá caro, né? E como tá caro o café, então por isso, por essa escassez também, porque é difícil você também plantar um café de qualidade e É colher um muito. café de qualidade. Então, acredito assim que os pequenos produtores também, eles acabam abandonando o café, porque é muito mais fácil plantar outro tipo É mais fácil. de produto, né? É. O café é um produto agrícola muito desafiador também. O café especial não tá tão caro assim. O que encareceu mais foi o café tradicional. O café tradicional explodiu. O café especial, ele não explodiu tanto, porque ele já tá um pouco descolado da bolsa, né? Mas se as pessoas soubessem o perrengue que é Que produzir é. café especial, a gente pagaria dando gargalhada assim, e deixando gorjeta pro produtor, sabe assim? Uhum. Pagando mais, porque isto é um produto, isso aqui, esse lote, gente, só pra vocês terem uma ideia. Ele tem 6 sacas. 6 sacas é nada. E só há 6 sacas desse lote. Ou seja, esse é um produto raro, exclusivo e de alta qualidade técnica. É luxo. Só que é um luxo super acessível ainda. Esse café equivale aos vinhos mais caros. Sabe, aquelas garrafas de 30 mil reais, não sei o quê? Ele equivaleria a isso, por história, por complexidade, por dificuldade, por tudo. Mas é um produto ainda que tem um valor agregado baixo, né? Então, Tô achando chique, é mais fácil, tá vendo, gente? Beber um café especial do que um vinho especial. Primeiro, pela complexidade, que é tão complexo quanto o vinho, mas ainda é muito mais acessível do que o vinho. Muito mais, porque você vê, a gente tem clientes desde estudantes que têm menos dinheiro, até pessoas mais abastadas, vai. Mas é um produto cuja xícara do café mais caro que a gente tem aqui na gôndola vai custar na sua casa R$ 1. Olha aí, vale a pena. Esse é o café Vale a mais pena. caro, né? Agora, você está falando dos pequenos produtores, de como ainda o mercado suga, abusa desse pequeno produtor. De alguma forma, e aí pesquisando sobre a vida da Isabela, eu soube que isso também te trouxe problema, te colocou em uma situação de perigo, né? Porque você foi ameaçada, inclusive, por essas grandes empresas que ameaçam não só esse pequeno produtor, e aí chega você pagando muito mais para esse pequeno produtor, e isso se transformou num problema para você em algum momento da sua vida. Tem uma região que ninguém muito conhecia, né? Era uma região que ainda não manejava café especial direito, mas era uma joia. E é uma joia até hoje. Aliás, esses 2 cafés, eles são dessa região. Que são as Montanhas do Espírito Santo. E em 2003, lá atrás, eu tinha provado o café daquela região, nunca esqueci. É muito emocionante o café dessa região. E aí, quando eu montei a torrefação, eu falei, eu preciso café dessa região. Aí fui conhecer os produtores, eles estavam desistindo do café, eles iam cortar a árvore naquele ano. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso. Não faça isso. Eu te pago 4 vezes o valor da bolsa. Eles olharam pra mim como se eu fosse louca. Aí eu tive que visitar eles, eu tive que conquistar a confiança deles, obviamente. E aí, naquele ano eu paguei o que eu prometi e paguei mais, porque o café... Ai, Era meu Deus. incrível. Era emocionante demais, foi um desses que me emocionou. E aí, nesse próximo ano, foi a primeira vez que eu fui ameaçada. Porque naquele ano já, no próximo ano, esses mesmos caras que compravam desses produtores a preço de banana, literalmente quase, tiveram que dobrar o preço. Então eu inflacionei a região. Entendi. No outro ano fui ameaçada de novo, porque daí a gente continuou. E a minha lista de preço sobe anualmente lá. Mas agora já inflacionou mesmo, agora tá todo mundo... Já inflacionou mesmo, mas é muito incrível, porque a sua história com o café, que começou lá atrás, e você vê todos esses perrengues que você vem passando, você é uma grande... uma mulher que levanta a bandeira do café mesmo e vê essa evolução do café, né? Então, eu acho que isso é legal também, né? Porque lá atrás não tinha isso. Hoje, cada vez mais, você vê, talvez, baristas trabalhando café, a galera, né? Pensando no café como realmente uma coisa social, não só um café que você toma de manhã e tá tudo bem. Você faz uma coisa diferente, você é inovadora, você tá levantando um assunto, abordando um negócio que até então ninguém falava, né? Então, assim, de alguma forma, de onde vem essa coisa, essa força dessa mulher? Vem da sua família? Você acha que sua família te apoiou? Sua família te ensinou a sempre bater de frente, acreditar no que você quer para sua vida, para o seu futuro, e apoiar as pessoas e mostrar o melhor lado dessas pessoas? Sei lá, porque eu fico imaginando quem é essa Isabela que está aqui hoje vencendo tantas batalhas e em algum momento ela teve que
peitar tudo isso e falar, eu vou bancar isso aí. Quando ninguém bancava, né? Tudo bem, eu comecei muito cedo no café, quer dizer, quando o café era muito nada, né? Eu sou testemunha ocular desse surgimento no mundo, Sim. não é só no Brasil. Então, se você tem uma veia um pouquinho mais inovadora, é fácil. Eu Sim. acho que eu tenho essa veia. Mas também porque meu pai era um ser muito diferentão. E ele sempre falou pra gente que não interessava fazer alguma coisa que a sociedade dissesse que a gente tinha que fazer e tal. A gente tinha que fazer o que a gente queria, o que fazia a gente feliz. Ele levou isso ao extremo, né? Mas ele deu essa validação pra gente. A minha mãe, eu acho que já ela sempre se incomodou um pouco com esse meu jeito cutuquento, diferentoso. Porque ele sempre, na escola, era assim. A professora pedia A, eu entregava B. E aí ela sempre ficava meio, meu Deus do céu. Mas Lá vem. ela também era uma pessoa que também não muito comum, a minha mãe. Então, ela dizia, ai meu Deus, essa filha que me dá trabalho. Mas ao mesmo tempo ela não era uma pessoa muito típica. Então eu tive 2 pais super atípicos. Então isso acaba deixando a gente meio assim, tá, então vamos lá, o que eu quero? O que acontece aqui, né? Sei lá. Eu acho que essa é uma explicação. Já se encaminhando aqui para o nosso final dessa entrevista maravilhosa sobre café. Qual foi seu maior dane-se na vida, Isabela? Assim, porque eu sempre pergunto isso para as minhas convidadas. Porque em algum momento a gente vai falar, quer saber? Dane-se. Dane-se, porque eu não tenho controle da vida, não tenho controle de nada, então dane-se. Qual foi o seu maior dane-se? Ai. Será que eu falo o meu maior dane-se ou eu falo um segundo maior? Meu maior... Pode falar os dois, o primeiro e o segundo, adorei. Ela já veio logo com 2 coisas na cabeça. Meu maior dane-se foi pra minha mãe. Pra sua mãe? É. Gente, olha, maravilhoso. É o mais difícil deles, né? Com certeza. É. Mas por que o maior dane-se foi pra sua mãe? Agora eu fiquei curiosa. Porque eu tive que, de algum jeito, me separar dela, né? E essa separação é muito dolorida, muito difícil. Reconhecer isso, né? E a gente já fez um episódio sobre isso, né? Que às vezes o melhor que você pode fazer pelo amor à sua mãe, pelo amor ao seu pai, é se distanciar deles, né? Pra poder guardar o amor que você tem por eles. Porque a convivência às vezes se torna tão difícil e tão distante que o melhor é realmente ficar distante mesmo, né? Mas de resto eu tenho uma dificuldade enorme. De lançar dane-se. Muito grande. Mas muito difícil. Eu tenho dificuldade também. Eu tenho dificuldade. Porque o dane-se, na verdade, é um não, né? É um não, é você dizer não. E a gente tem muita dificuldade de dizer não. A mulher, principalmente, né? Tipo, não quero. Não, dane-se, não quero. No café, Dói. como é um meio muito machista, e masculino e machista. Inclusive, mulheres do café são machistas. Jura? Também. Porque o machismo não tá só nos homens, né? O machismo é uma cultura, né? E então, o café é uma cultura, além de muito masculina, muito machista. E eu apareci demais no começo, né? Apareci muito na mídia, fui no Jô, fui na Ana Maria, fui em tudo que é lugar, né? E aí, eu fui muito combatida no começo, né? Nesse universo machulento. E aí, eu acho que eu tive que dar... Ao longo dos anos, eu aprendi o dane-se um pouquinho, porque senão teria sido muito difícil. Porque é mansplaining o tempo inteiro. Assim, as pessoas duvidando do seu conhecimento técnico. Até ontem, a gente estava discutindo um grupo de torradoras mulheres, assim, o quanto até ontem a gente ainda o nosso conhecimento é colocado à prova. Em xeque o tempo todo. Exatamente, pelos homens, assim, e até por algumas mulheres. Assim, que cansativo, meu Deus. É cansativo. É cansativo, mas a gente não vai desistir, não. Não, porque a gente não pode se dar o luxo de ser medíocre, né? Então a gente vai. A gente não pode se dar o luxo de ser medíocre. Pega essa. Pegou mesmo. Essa. Então fica com essa. Pra gente encerrar o Dane-se de hoje com essa frase. A gente não tem oportunidade, não dá tempo da gente ser medíocre. Então vamos pra cima. Vamos pra cima e vamos continuar lutando. Isabela, obrigada. Obrigada a você, eu adorei. Espaço maravilhoso. Gente, tem que falar aqui no microfone. Obrigado pelo espaço maravilhoso. Venham tomar um café maravilhoso, um café especial. Vocês vão entender o que é. E vocês... É um caminho sem volta. É tipo beber vinho bom. Depois que você bebe vinho bom, você não volta pro vinho do litrão, do garrafão.
O café é a mesma coisa. Mesma coisa. Não Obrigada é? a você. Obrigada. Muito. Olha o barulhinho do café sendo torrado lá atrás. Torrado não, sendo moído. Eu ainda tô aprendendo esses nomenclaturas do café, tá, gente? Vai leve aí, vai devagar comigo. Tá sendo moído, né? Esse barulhinho, Moído. tá sendo moído. Então venham conhecer o Coffee Lab aqui na Largo da Batata. E eu vou avisar quando a gente tiver a próxima gravação aqui do Dani, se vocês assistirem também aqui com a gente, tá bom? E beberem um café com a gente. Beijo, boa semana pra vocês. Semana que vem, quarta-feira, a gente tá de volta. Beijo, beijo, beijo.